Bom dia, povo de Deus, paz seja contigo. Louvado seja Deus por esse momento abençoado, a qual Deus preparou para nós nesta manhã. Manhã abençoada, né? Manhã agradada de Deus para nossas vidas. Hoje nós estamos aqui, uma vez que o pastor Fernando nos pediu que nós viéssemos fazer essa oração. Ele teve um compromisso, então pediu para nós substituí-lo, mas ele é insubstituível. Então, irmãos, nós estamos aqui e gostaríamos de orar, né? O nosso propósito é a oração e fazer um lembrete, uma leitura da palavra, trazer a palavra de Deus para o nosso coração, para nossas vidas, para que possamos, assim, estar sempre compartilhando, né, a mesma fé, e nos exercitando na palavra, para que possamos nos estar preparados, né, para a volta de Jesus. Muito bem. Nós estávamos, essa semana que passou agora, ontem nós terminamos uma campanha na igreja, aquela campanha do mês quadrangular, e nós estávamos fazendo a primeira doutrina, né? A primeira doutrina que fala a respeito da salvação. Então nós vamos falar um pouco aqui daquilo que falamos ontem sobre a salvação, e Deus possa nos preparar, né, para nós entendermos melhor o que é a salvação na doutrina do Evangelho quadrangular. Todos nós conhecemos a respeito da doutrina que nós temos a cruz como símbolo, né, da salvação, temos Jesus, o Filho do Homem, olhando para cima, né, tipificando Jesus Cristo, olhando para o céu, aonde está Jesus. Mas, voltando aqui para a palavra de Deus, nós aprendemos também com uma pessoa que se preocupava com a salvação do ser humano. Nós olhando para a vida de Paulo, que eu costumo chamar o apóstolo Paulo de profeta dos gentios. Ele, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E nessa perseguição, quando ele começou a ser perseguido, ele entendeu na consciência dele que o mal que ele fazia, o que ele fazia de errado para com os cristãos. Ele tinha aquela vontade imensa de fazer com que os cristãos sejam banidos. A ordem que ele tinha era de fazer tudo isso. Mas um belo dia, Deus desceu sobre ele, né? Sabemos da história da sua conversão lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que ele meio no caminho, indo para Damasco, ele encontrou com a luz muito forte, a mesma luz que veio ao mundo, né? Ela clareou de uma maneira tal diante do apóstolo, e ele caiu do cavalo, ficou 3 dias sem comer, sem beber, até que o profeta Ananias chegou sobre ele e abençoou. Daí para frente, ele entendeu o que é sacrificar sobre o cristão. E o próprio Deus falou, vou mostrar para Paulo o que é ressuscitar contra o aguilhão de Deus. Então, nós temos aqui uma passagem muito interessante, a preocupação de Paulo com o cristão. Ele já começou a ter uma visão diferente daquela de exterminar os cristãos. Ele passou a lembrar que ele precisa salvar os cristãos, porque ele viu a situação que aconteceu com ele. Ele sentiu aquela posição de ser salvo. Mas aí o que acontece? Por essa salvação, ele estava preocupado até em desejar a ser separado de Cristo, porque a perseguição sobre a vida dele era grande. Aí ele notou que a perseguição que ele tinha com os outros cristãos também não era pequena. Era criança, era mulher, era jovem, era ancião, está sempre pegando o povo, exterminando, prendendo. Então, vamos lá, para a gente ver o que Paulo falou a respeito disso. É a mesma preocupação que tinha Jesus. E nós trazemos para os nossos dias, nós podemos também ter a mesma situação. Então, aqui na carta de Paulo aos Romanos, ele deixou escrito assim,
tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Ele viu o que estava acontecendo. Aí ele começou a sentir tristeza para salvar aquele povo. Ele diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e é a glória, e os concertos, é a lei, é o culto, é as promessas, dos quais são os pais, e todos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Veja bem, irmãos, aonde Deus atuou na vida de Paulo, tocando na vida dele de uma forma sobrenatural, nós percebemos que na salvação nós temos lá em 1 Pedro, me parece, ele fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E que uma gotinha do sangue sobre a nossa cabeça lava a nossa consciência das obras mortas para servir a um Deus vivo. Então, quando Paulo foi tocado por Jesus, lá naquela estrada, que ele caiu do cavalo e levou a imposição de mãos daquele apóstolo, daquele profeta, ele logo de imediato foi tocado a sua consciência, ele viu o tamanho de erro que ele fazia sobre os cristãos. Ele viu a grande erro que ele tinha na vida dele. E ele percebeu a necessidade de estar salvando também aquele povo. Porque naquele momento, essa mudança de vida dele fez com que ele fosse salvo. Mas ele passou o tributo por causa disso. Mas aqui nós estamos aqui escrito, que nós estamos aqui para entender, é a preocupação dele com os irmãos de sangue e com os irmãos em Cristo. A preocupação dele era contínua, a dor que ele tinha no coração para salvar aquele povo. Uma tristeza tão grande e essa dor para salvar. E então, irmãos, essa preocupação, essa tristeza incessante que Paulo tinha, e também Cristo teve, acredito eu também que a nossa irmã, a Aimee sempre McPherson, nesse mês quadrangular que nós estamos vivendo, ela tinha também começou a sentir essa mesma posição, nós vimos na história dela, né? Ela sentiu a mesma posição, ao ponto de se entregar totalmente para a obra de Deus. E abriu a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, e assim foi o comentário que nós fizemos ontem a respeito da Aimee. Mas a tristeza incessante de Paulo pelos que estão sendo ou estão sem Cristo Jesus era tão grande, e ela deve ser a mesma atitude de todo cristão. Todos nós que somos cristãos, todos que estamos dentro da vontade de Deus, em comunhão com a palavra, todos nós que estamos vivenciando Cristo nos momentos difíceis, de alegria, no momento de busca, todos nós devemos ter essa atitude de buscar e salvar os que estão perdidos, os que estão lá fora. Essa seria a atitude, essa mesma atitude de tristeza e de disposição de sofrer em prol da salvação do jovem ou do próximo. Ela vem de muitos e muito tempo. Nós vimos na pessoa de Moisés, nós vimos na pessoa de Jesus Cristo, nós vimos na pessoa da Aimee, sempre McPherson, nós estamos vendo agora na pessoa de Paulo. Ele chegou a um ponto de sentir tristeza. Aqui no capítulo 10 de Romanos, no versículo 1, nós vamos ler aqui 3 versículos que nós vamos passar, para a gente entender um pouco.
Capítulo 10, versículo 1 de Romanos, Paulo diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Ele estava antes não querendo salvar ninguém, e agora, depois que tem Jesus no coração, depois que ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele começou a se preocupar, não só com a família, com os irmãos que nós vimos lá no início, mas agora ele está preocupado com Israel, ele está preocupado com a nação de Israel. Aumentou a preocupação de Paulo. Capítulo 11, versículo 14, ele mostra aqui, do lado, um pouquinho à frente, ele fala de novo, ele fala assim para nós: para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Aí agora já está falando das pessoas mais próximas a ele, né? Pessoas ligadas a ele. Ele está preocupado para salvar esse povo que estava lá em Israel. Continuando, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo 22, para encerrar, logo está entrando em oração, 9:22, ele diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha, aqui nós percebemos um ato muito forte em prol da salvação do ser humano. Nesse momento, nós percebemos aqui, olhamos para a nossa vida nos dias de hoje, a preocupação que nós vamos ter, que nós temos que ter, e muitas pessoas estão se perdendo, muitas coisas estão se acontecendo, e nós devemos ter essa atitude, né, de procurar salvar, em oração, em busca, em intercessão por esse povo, a qual carece, né? Igual nós fomos salvos, nós devemos também buscar a salvação. O Evangelho de João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo livro, mesmo João, lá na sua carta, capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 16, fala que a nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Em nome de Jesus. Então, irmãos, fica aí essa passagem, essa palavra para a gente meditar, na nossa meditação. Vamos estar orando. Você que está do outro lado, gostaria de que orasse, falasse para você, mas eu creio que tem muitos irmãos nesse momento, né? Que o pastor Fernando, ele tem muitos seguidores, muitas pessoas que a levantam de madrugada, se dispõem, assim como ele se esforça, né? E nós acompanhamos de vez em quando, estamos no ano, não dá para ficar. Às vezes não dá para acompanhar todos os dias, de segunda até domingo. Mas nós estamos aí no meio, 3 domingos, ele gosta que a gente vai pelo menos 3, né, dias. 2 é pouco, ele sempre fala, 2 é pouco. Mas 3 para frente é bom que a gente procure a orar junto com ele pela madrugada. E hoje nós estamos dando esse início, né? Então iniciamos hoje, logo às 3 horas da tarde, agora é o momento da promessa. Às 3 horas da tarde, nós estamos com a hora do milagre, a hora 9, estaremos orando por a igreja, pelos irmãos, e assim vai, esses dias até domingo. Domingo nós estamos lá em Bom Jardim de Minas, encerrando essa campanha, né, de oração pela madrugada e às 3 horas da tarde. Amém, irmãos? Então vamos orar em nome de Jesus. Você nesse momento gostaria de oração, vamos estar orando pela família, orando pelo ministério, orando pelo pastor que está fazendo essa viagem, no nome de Jesus. Amém, igreja? Então vamos orar. Soberano Deus, amado e poderoso Pai, graças te damos pelo privilégio a qual o Senhor nos concede nesta manhã, nesse primeiro dia de semana, estar em comunhão com Tua Palavra e em comunhão com os irmãos que estão ao outro lado desse aparelho, ouvindo, Senhor, a Tua Palavra através das nossas vidas.
Pai querido, em nome de Jesus Cristo, esta é a nossa comunhão. E assim, Pai querido, nós te pedimos que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um dos teus filhos. Seja ele aonde estiver, esteja ele como estiver. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua misericórdia venha nos alcançar. Que nós possamos estar, Senhor, atento no teu querer. E aqui nós percebemos, ó Pai, através desta leitura, que a vontade do Senhor é que nós buscamos, salvamos, através da tua palavra, muitas vidas. Buscamos em oração, nós estamos buscando nesse momento, Pai, para que aquelas pessoas que estão desinteressadas na Tua palavra possam ser tocadas pelo Teu poder. Aquelas pessoas que às vezes estão distanciando, Senhor, por não conhecer verdadeiramente as Sagradas Escrituras, ou nesse mês que nós estamos trabalhando com a doutrina quadrangular, por eles não conhecer a doutrina, por eles não conhecer, Senhor, a verdadeira vontade do Senhor. Muitos estão se distanciando, Pai, mas nós estamos nesse projeto de salvação. Nós estamos aqui com esse mesmo propósito de salvar aquelas pessoas. Mas nós só temos que estar, Senhor, apresentando a Ti. E o trabalho mais profundo será feito pela pessoa do Espírito Santo, a qual vai convencer e vai restaurar essas vidas. Por isso, ó Pai querido, nós oramos pela família desse meu irmão, por essa minha irmã, por esse meu irmão que está nos ouvindo agora nesse momento. Esteja a família dele aonde estiver, seus filhos, seus parentes. Ó Pai querido, nesse momento nós te pedimos que o Senhor venha intervir nas nossas dificuldades, curando as nossas enfermidades físicas e espirituais, nos preparando para Jerusalém Celeste, nos dando forças, nos dando sabedoria, nos dando direção, para que nós não saímos das pegadas do Teu Filho Jesus. Olha por nossas fraquezas, tenha misericórdia e nos ajuda, Pai, nesses dias em que nós estamos passando em um lamaçal de engano, de falsidade. Muitas coisas têm acontecido, Pai, no meio do Teu povo. Nós sabemos, ó Pai, que sem Jesus nada podemos fazer. Mas temos também certeza, ó Pai, que Ele está do lado do Pai soberano, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele está intercedendo por essas vidas, que às 3 horas da tarde está nos ouvindo, e também às 3 horas da manhã está ouvindo o nosso pastor Fernando. Pai querido, eu tenho certeza que Ele, Jesus, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, está intercedendo por nós. Também como Ele mesmo, Jesus nos disse, que não nos deixaria órfão, mas deixaria o Espírito Santo para nos ensinar e nos consolar nos momentos difíceis. Estamos realmente, ó Pai, no meio de momentos muito difíceis. A igreja se dissipando, o povo se distanciando, a fé se diminuindo do povo, Pai querido, e às vezes nós ficamos preocupados por que está acontecendo tudo isso. Mas a palavra do Senhor está sendo realizada, está sendo cumprida. Nós te louvamos por esse momento, por esses irmãos que estão do outro lado nos ouvindo, por nós estarmos, Senhor, nesse momento em contato com a Tua palavra. E pedimos que o Senhor venha alcançar os nossos vizinhos da esquerda, o da direita, o da frente e da retaguarda. Que a salvação esteja na nossa rua, que a salvação esteja no nosso bairro. Que os Teus anjos estejam trabalhando, salvando e libertando os filhos desses irmãos, esses filhos que ainda não encontraram com a pessoa de Jesus. Aonde quer que esteja um deles, ó Pai, esteja agora sendo alcançado. Muitas famílias estão com seus filhos envolvidos em outras coisas. Muitos pais gostariam que os filhos estivessem na presença do Senhor, mas não estão. É aí, que, Pai querido, que nós te pedimos a Tua salvação para esta família. É nesse momento, ó Pai querido, que nós oramos. É nesse momento que nós te pedimos. Que o Senhor venha salvar esse bairro, venha salvar esta cidade, venha salvar esta nação, porque a Tua palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai querido, soberano Deus, Senhor, uma viagem abençoada para o nosso pastor, tanto na ida como na volta.
Nós sabemos que ele está fazendo uma viagem. Então, Pai querido, toma a direção daquele carro ou daquela condução a qual ele está em viagem. Proteja-o, Senhor, de ida e de volta. Que tudo corra de acordo com a tua vontade. Assim, Pai querido, protege-nos. Dai-nos, Senhor, a tua graça. Venha nos salvar, nos purificar de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, guarda-nos, ó Deus, debaixo da tua asa, debaixo da tua mão poderosa, porque sabemos que quando o Senhor está agindo em nossas vidas, ninguém vai impedir a ação do teu poder e da nossa vida. Por isso, Pai, soberano Deus, dá condições para que nós possamos suportar os dias maus, os dias que às vezes têm sido muito ruins, tem trago para nós dificuldade, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Guarda esse meu irmão, guarda esta família, liberta, Senhor, cada um deles, liberta os filhos, os pais, liberta todos aqueles, ó Pai, que estão caminhando para a perdição. Não deixa, Senhor, eles caírem na tentação, mas livra eles do mal. Eu peço também, Senhor, nesse momento, para os nossos pastores, os nossos colegas de ministério, os pastores auxiliares, os pastores titulares, a superintendência, os departamentos da igreja, que o Senhor possa estar alcançando, Pai, dando, Senhor, vigor, dando entendimento, dando ousadia nas palavras dos pastores, dando, Senhor, forças, um reavivamento, uma transformação, um revestimento de poder e de graça, para que a igreja de Evangelho Quadrangular no Brasil, no mundo, e qual esse mês está completando 70 anos, possa estar cada dia mais sendo a porta da salvação para esta humanidade. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, nós louvamos a Ti por esse privilégio, por esse momento abençoado. Obrigado por levantarmos, Senhor, às 3 horas da manhã e estarmos em comunhão com a igreja e com teus irmãos, com nossos irmãos. Obrigado, Pai, por logo mais às 3 horas da tarde, nós possamos estar reunidos, talvez, mais uma vez na Tua presença, junto com os irmãos, buscando, Senhor, o milagre para a nossa vida, milagre para a nossa família. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, o nosso Salvador, o homem Jesus de Nazaré, nós oramos a Ti e Te agradecemos por esse momento abençoado. E que assim seja. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, nós estamos aí, graças a Deus, com esse envolvimento, né? Com a palavra de Deus. Chegamos, hoje era 11h pouca da manhã, né? Essa madrugada, lá de Bom Jardim. E agora estamos aqui falando para os irmãos. Logo às 3 horas estaremos novamente. E assim vamos até domingo, em nome de Jesus. Que Deus possa nos proteger, nos abençoar. Nos dar uma semana de trabalho abençoada, né? No início de semana. E amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã o pastor Fernando está conosco às 3 horas da manhã e nós vamos estar às 3 da tarde, junto com a igreja, junto com os irmãos. Muito bem. Fica esse convite para estar conosco logo às 3 horas, compartilhando a hora do milagre, a hora nona. E que Deus possa abençoar ricamente. Amém? Tenha uma boa noite e até logo mais, em nome de Jesus.